O projeto História nas Escolas tem o objetivo de incentivar os alunos a pesquisarem sobre a trajetória dos patronos de suas instituições de ensino. Usando técnicas de reportagem com a orientação de profissionais, os alunos da Escola Antônio Marques, em Araguari, fizeram um belo trabalho. Confira! Quando eu comecei a lecionar no colégio estadual, em 1965, ele era já o diretor. Ele lecionava com toda seriedade. Isso já era um exemplo, porque eu estava começando a lecionar. Naquela época não havia essa lei de Gerson hoje, que o jeitinho brasileiro. Esse privilégio ele não dava a ninguém, nem a nós que éramos primos. Uma ocasião nós chegamos atrasados. O senhor que cuidava do colégio, portão, era chamado de inspetor de alunos, e ele barrou, não, está atrasado. A gente tinha uma justificativa, nós trabalhávamos, já desde meninos, né? E ele mandou dizer que principalmente os primos tinham que dar exemplo. O exemplo começava de casa. Voltamos. Só que minha mãe, não satisfeita, veio e conversou com ele, olha, eles trabalham e muitas vezes não dá para sair no horário certo, eles nem jantaram. Não, tia, então é o seguinte, eu vou resolver o problema deles e de outros. Eu não posso resolver os problemas deles porque são meus primos. Eu tenho que resolver o problema deles como alunos. Aí ele fez uma pesquisa no colégio, viu quem trabalhava, quem tinha problema de horário e mandou fazer uma carteirinha para cada um, inclusive nós, de uma tolerância de 15 minutos. Achei muito justo. Ele se espelhava em alguém da sua família ou tinha alguma referência importante? Ele acabou sendo o espelho para a família. Retratava aquilo que era os princípios de todo mundo. Os parentes sempre tinham e acalenta até hoje, que era de honestidade, né? E de uma entrega memorável, falando em política e educação. Ele era assim uma figura bem interessante, porque os alunos respeitavam muito. A hora que falava, chama o diretor, nossa, era um silêncio completo. Só a presença dele já era suficiente para pôr ordem na escola. Gostava de estar sempre ali no meio, convivendo e brigando com as dificuldades, sendo solidário nas derrotas, mas também, quando tinha as vitórias, ele gostava muito de participar. Ele era muito tranquilo, muito educado, muito fino. Ele sabia tratar bem tanto os alunos como os professores. Ele era um companheiro, uma pessoa super amável, sabe? Lá, além de mim, nós éramos 7 irmãos. A convivência era a melhor possível. Quais lições você aprendeu com ele e mantém até hoje? Eu acho que a principal é a questão da honestidade, de princípios, de você aprender a ser solidário com o ser humano. Foi isso que ele ensinou para nós. Então, como exemplo de vida que ele tem, de muito trabalho, de muita honestidade também, como político, como vereador que ele foi, esse é o exemplo que eu me lembro assim dele. Era uma pessoa que gostava de, nas reuniões, explicar a maneira dele, a maneira que ele era. E, igual eu falei, ele rígido e gostaria, era autoritário. Chegava e mandava, mas era uma pessoa bacana, pessoa boa, pessoa que gostava, todo mundo chegava aqui e tinha respeito por ele. Era gente muito finíssima assim com a gente, entendeu? Então isso traz recordação da gente, porque depois que ele saiu, a gente não vê esse tipo de atitude que eles tomavam antigamente. Essa é a recordação que a gente tem, porque hoje em dia isso é diferente. A maneira de ensino é diferente, a maneira de
tratamento com as pessoas diferentes, entendeu? Então a gente tem saudade daquela época. Chutes e pontapés, mais curiosidades e memórias de um bom entendedor de futebol. Luiz Antônio Figueira. É logo a seguir. Olá! No nosso Chute e Pontapés de hoje, nós vamos ouvir as histórias do Luiz Antônio Figueira, editor de esportes do Jornal Correio. Luiz, quando que você começou na mídia esportiva? Celso, eu comecei em 89, na verdade eu comecei em 89 na TV Paranaíba. Mas naquela época eu fui trabalhar no setor operacional da TV. Eu fui aprender, porque eu jogava futebol, mais ou menos, e a turma da TV jogava ali no Sesc. Então eu estava sempre inteirando ali o rachinha do pessoal e acabei arrumando um emprego lá, fui aprender, aí trabalhei como operador de vídeo, trabalhei em VT, né? Era aquelas máquinas de videocassete, JVC desse tamanho. Matic, mano. Aí trabalhei no Telecine, ainda tinha Telecine, aqueles filmes de 35mm, enfim. Aí o saudoso Marchetti, que trabalhou Antônio com você, Carlos Marchetti. O Marchetti que coordenava o jornalismo da TV Paranaíba. O Jornal da Paranaíba era apresentado, naquele tempo chamava Jornal de Fato, apresentado pelo Zé Reinaldo. E pela Marli Spini. E aí, eu muito novinho naquela época, com 18, 19 anos, o Marchetti já beirando os 30, mas a gente saía muito para a noite, porque o Marchetti era solteiro, ele tinha um Chevette cor-de-rosa, não sei se você se lembra. Lembro dele. E aí o Marchetti... Não tinha nem assoalho direito. E aí o Marchetti pegou e falou, olha, ô Luiz, vou te levar para o jornalismo lá da TV. Falei, mas vou fazer o quê? Não, você vai pegar o jornal Triângulo e o Correio, e você vai copiar as notícias, que vão ser lidas lá pela Marli e pelo Zé Reinaldo. E foi aí que eu comecei. Depois o Marchetti saiu, foi para a Rádio Difusora e me chamou para ir trabalhar na Rádio Difusora, para trabalhar como repórter. Foi aí que eu comecei a carreira no rádio, lá para 1981, 1982, por aí. Então quem me colocou no rádio foi o Marchetti. Recentemente ela esteve aqui, em companhia do contrabaixista Sérgio Melazzo. Já percorreu alguns países do mundo, mostrando a sua capacidade e comprovando que o interior do Brasil tem os seus valores também. Nininha Rocha. Haroldo Anunciação volta ao programa Close para mostrar mais uma de suas maravilhosas composições, músicas de raiz. Beira de rio, vejo a vida em movimentos, nas águas desse rio trovador. O sol me queima e mesmo assim eu vou pensando, nos olhos da menina tem amor.